Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Mais essa retomada das atividades remotas. É, a primeira semana vocês tiveram atividades relacionadas à CRED, né? Que ela programou para vocês. E agora na segunda semana, já com atividades no portal, vocês perceberam que foram atividades de assuntos que vocês já estudaram, né? Então, porque a gente decidiu apenas nesse mês de agosto fazer uma breve revisão de alguns assuntos que vocês já estudaram. No caso de vocês, a gente fez uma revisão de porcentagem, juros simples e regra de 3. E a partir do mês de setembro é que a gente vai trabalhar outros assuntos de acordo com as diretrizes da CRED e da SEDUC, tá certo? Então nessa aula aqui eu vou apenas fazer a correção dessa atividade que vocês fizeram, dessa primeira atividade de matemática, que aconteceu no dia 11 do 8, tá bom? Então vamos fazer a correção dessa atividade sobre os três assuntos que eu falei para vocês: porcentagem, regra de 3 e juros simples. Coisas que vocês já estudaram, que vocês já devem ter bastante conhecimento a respeito, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Em uma turma de 40 alunos, 45% são meninos. Quantos meninos e meninas tem a turma? Então essa questão é uma questão de porcentagem, né? Então o que, é que a gente vai poder fazer para resolver essa questão? Eu quero saber quantos meninos e meninas tem a turma. Como eu sei a porcentagem de meninos dessa turma, eu posso primeiro calcular essa quantidade de meninos, né, que são 45% do total de alunos. Então, nesse caso, é calcular a porcentagem para descobrir o número de meninos. Primeira coisa que a gente vai fazer. E como é que calcula essa porcentagem? É 45% de 40, né? Já que a porcentagem de meninos é 45% e de alunos é um total de 40. Então, vou calcular essa porcentagem. Lembrando que na porcentagem, a porcentagem é sempre uma fração que o denominador é 100. Então, se eu transformar esse 45% numa fração, vai ficar o quê? 45 sobre 100 vezes o número que eu quero tirar a porcentagem, que é 40. Então, ficou 45 sobre 100 vezes 40. Se eu multiplicar 45 por 40 sobre 100, aí eu vou poder fazer o restante do meu cálculo, né? Então, multiplicando 45 vezes 40 dá 1.800. 1.800 dividido para 100 dá quanto? Eu posso cortar os dois zeros, né, do 1.800 com os dois zeros do 100, ou posso fazer a divisão, que vai dar igual a 18. Então, esse 18 é o total de meninos nessa turma. Então, nessa turma tem 18 meninos. E a quantidade de meninas agora vai ser quanto? É só você fazer a subtração do total de alunos que tem a turma pelo total de meninos. Aí você vai ter a quantidade de meninas que tem essa turma. Que você vai ver que o número de meninas é total de alunos menos o número de meninos. Eu estou fazendo aqui bem detalhado para ficar claro na explicação, tá certo? E aí, 40, que é o total de alunos, menos 18, que é o total de meninos, dá igual a 22, que vai ser exatamente o total de meninos de meninas dessa turma. Então são 22 meninas. Então nós teremos 18 meninos e 22 meninas. E essa é a resposta da primeira questão que aborda o assunto de porcentagem, ok? Segunda questão. Uma loja de eletrodomésticos dá 10% de desconto para pagamentos à vista. Nesse caso, quanto se paga à vista por uma geladeira cujo preço original é 1.200? Olha, nessa questão, outra questão de porcentagem, a gente falou aqui 10% de desconto. Falou em desconto, a gente já deve ter em mente que o valor do produto vai diminuir, porque é o desconto. E aí eu vou fazer o cálculo inicial semelhante ao da questão anterior. Porque primeiro eu tenho que saber quanto é que vale esse desconto. Né? Eu sei quanto é que ele vale em porcentagem. Em reais ele vale quanto? Eu tenho que descobrir isso através da porcentagem que eu tenho aqui. Ó. Então, primeiro calcula-se a porcentagem para descobrir o valor do desconto em reais. Então, vamos descobrir esse valor em reais, tá certo? É, então, eu vou calcular 10% de 1.200. 10% transformando em fração fica 10 sobre 100. 10 sobre 100 vezes 1.200. E aí eu vou multiplicar 10 vezes 1.200 sobre 100. Aqui eu posso cortar dois zeros, né, do 1.200 com dois zeros do 100 para fazer o cálculo. Ou eu posso fazer direto, que foi o que eu fiz aqui, porque eu quis fazer bem detalhado. Então, 10 vezes 1.200 dá 12.000. 12.000 dividido para 100, ou cortando os dois zeros, fica quanto? R$ 120. Esse 120 é o valor do desconto, né? Então o valor do desconto é 120. E quanto é que vai ser o valor desse eletrodoméstico depois desse desconto? E o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o preço original, que é 1.200, menos o desconto que eu acabei de descobrir, que é de R$ 120. Quando eu faço essa subtração, eu vou ter o preço desse produto depois do desconto, tá certo? Então, o valor pago será quanto?
o preço original menos o desconto. Quanto é o preço original? 1.200 e o desconto 120. 1.200 menos 120 dá igual a 1.080. Então, o preço desse eletrodoméstico depois do desconto vai ser igual a R$ 1.080. Alternativa correta, item B. Ok? Essa aqui é a resolução da segunda questão. Terceira questão. Então, as duas primeiras questões foram sobre porcentagem. Agora, essa questão ela vai envolver regra de 3. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Fazendo aqui uma breve retomada da regra de 3, né, nós temos dois tipos de regra de 3, a simples e a composta. Só que nós só vamos debater aqui a regra de 3 simples, porque a composta nós não estudamos, tá certo? Então, na regra de 3 simples, nós também temos dois tipos. Ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. Quando é que ela vai ser diretamente proporcional? Quando uma grandeza aumenta, a outra também tem que diminuir. Porque na regra de 3 simples nós temos duas grandezas. Então, se uma aumentar e a outra também aumentar, ela vai ser diretamente proporcional. Se uma diminuir e a outra também diminuir, ela também será diretamente proporcional. Agora ela será inversa, como o próprio nome já diz, quando acontecer ao contrário. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, aí ela será inversamente proporcional. Ou se uma diminui e a outra aumenta, no inverso, né? Então ela será inversamente proporcional nesses dois casos, tá certo? Então vamos aqui à resolução. Primeiramente, quem são as grandezas que eu tenho nessa questão? Vou ter que ter duas grandezas, né? Primeiro vamos montar aqui a regra de 3. Quem são as grandezas? Primeira, refrigerantes. E a segunda grandeza, horas, tá certo? E aí vamos botar na ordem que está aqui. Primeiro, 3.000 refrigerantes são engarrafados em quantas horas? 6. Depois, 4.000 refrigerantes são engarrafados em quantas horas? Eu não sei, então vou chamar de X, tá certo? E aí aqui o 3.000 corresponde a 6 e 4.000 a X. Vamos ver o seguinte. A grandeza refrigerantes aumentou de 3.000 para 4.000. Se a quantidade de refrigerantes a serem engarrafados aumentou, a quantidade de horas vai ter que aumentar ou diminuir? Obviamente, se eu tenho mais garrafas para engarrafar, eu vou precisar de mais horas para poder engarrafar. Então aqui também vai aumentar. Como as duas grandezas aumentam, ela é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, a regra de 3 eu multiplico em x, tá certo? Então eu vou multiplicar em x. 3.000 vezes x, 4.000 vezes 6. Então vamos lá. 3.000 vezes x igual a 4.000 vezes 6. 3.000 vezes x é 3.000x e 4.000 vezes 6 vai dar quanto? 24.000. Então fica 3.000x igual a 24.000. Pega esse 3.000 que está multiplicando o x e passa para o outro lado dividindo. Então ele vai ficar abaixo do 24.000. Então vai ficar x igual a 24.000 sobre 3.000. 24.000 dividido para 3.000, cortando aí os 3 zeros, vai ficar 24 dividido para 3. Quanto é 24 dividido para 3? 8. Então, para engarrafar esses 4.000 refrigerantes, vai ser preciso 8 horas, tá certo? Alternativa correta, item B. Então, respondemos a terceira questão. Vamos para a quarta. Uma roda dá 125 voltas em 30 minutos. Em 48 minutos, quantas voltas essa roda dará? Novamente, eu tenho uma regra de 3 aqui, tá certo? E aí, como é que eu vou responder isso aqui? Primeiramente, vamos montar aqui a regra de 3. Quem são as grandezas? Né? A primeira coisa que eu tenho que colocar são as grandezas na minha regra de 3, quando eu for montar, para facilitar na hora de colocar os dados. Então, as grandezas que eu tenho é voltas e minutos. Colocando aqui na ordem, né? Em 125 voltas, essa roda faz em 30 minutos. Em 48 minutos, ela dará quantas voltas? Eu não sei, vou chamar de x. Então, 125 corresponde a 30 e o x corresponde ao 48. Aí vamos ver o seguinte. A quantidade de minutos que essa roda vai ficar dando voltas aumenta de 30 para 48. Se a quantidade de minutos aumenta, a quantidade de voltas vai o quê? Obviamente também vai aumentar. Então essa roda dará mais voltas. Então aqui também aumenta.
Novamente, como as duas grandezas aumentaram, eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional, que eu vou multiplicar novamente em x, né? 30 vezes x, 125 vezes 48. 30 vezes x, 125 vezes 48. 30 vezes x é 30x, 125 vezes 48, 6.000. Aí, fazendo que nem na questão anterior, pega esse 30 que está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. 6.000 dividido por 30. Cortando um zero do 6.000 com o zero do 30, né? Ficaria 600 dividido para 3, que vai dar igual a 200. Então, em 48 minutos, essa roda dará 200 voltas, tá certo? Alternativa correta, item D. Perceba que as questões de regra de 3 não é tão complicado. Basta você ser organizado, né? Colocar aqui as grandezas, colocar os valores de acordo com as grandezas e fazer a correspondência e ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Toda vida que for diretamente proporcional, você multiplica em x, e se for inversamente proporcional, você multiplica direto, né? Multiplica em linha reta, tá bom? Então aqui a gente resolveu mais uma questão de regra de 3. Vamos para a quinta questão. Quinta questão é uma questão de juros simples, tá certo? Um investidor aplica R$ 1.000 a juros simples de 3% ao mês, determine o valor recebido após 2 meses. Quando a gente estudou juros simples, nós vimos a fórmula do juros simples, né, que é J-CIT sobre 100. O que é que significa cada uma dessas letras, né? O J é juros, o C é o capital, que é o dinheiro aplicado, o I é a taxa de aplicação, que é dado em porcentagem, e o T é o tempo que esse dinheiro ficará aplicado. E nós também vimos a fórmula do montante, que é o valor final a ser recebido depois da aplicação. O que é o valor final? É a soma do capital mais os juros. E nessa questão, quando ele fala assim, ó, determine o valor recebido, ele quer saber o valor final após essa aplicação. Então, se é o valor final que eu quero saber aqui, nessa questão eu tenho que calcular o montante. Mas para mim calcular o montante, primeiramente eu tenho que calcular os juros, tá certo? Então vamos lá. Nesse caso, precisamos calcular o montante, mas primeiro calcularemos os juros. E aqui eu já tenho os dados, né? O dinheiro aplicado, que é o capital, é de R$ 1.000, a taxa é 3% ao mês, que é a dada em porcentagem, e o tempo é 12 meses. Perceba aqui que a taxa e o tempo, elas estão em meses, então eu não preciso fazer nenhuma transformação, tá certo? Não preciso transformar nada, já está tudo em mês, então só aplicar a fórmula. Se tivesse um em mês e outro em ano, eu teria que transformar uma das unidades para deixar igual, para poder fazer o cálculo. Nesse caso não precisa, tá bom? Então vamos substituir agora os valores na fórmula dos juros, né? Porque eu já tenho todos os dados. Então a fórmula J-CIT sobre 100, substituindo o C 1.000, o I 3 e o T 12. Então fica 1.000 vezes 3 vezes 12 sobre 100. No cálculo aqui, eu multipliquei tudo. Mas você pode cortar os zeros para diminuir os cálculos, tá certo? Mas eu fiz a multiplicação completa. 1.000 vezes 3 vezes 12, 36.000. 36.000 dividido para 100, 360. Esse é o valor dos juros. Para quem não interpretou a questão direito, achou que estava alguma coisa errada, porque não tem 360 nos itens, né? Mas é porque ele fala valor recebido, então você tem que calcular o montante. Então, nesse caso aqui, ó, descobrimos os juros. Agora calcularemos o montante. Montante é quem? Capital mais juros. Quem é o capital? R$ 1.000. E quem é o valor dos juros? Acabei de descobrir, 360. Agora eu somo 1.000 mais 360 e eu vou ter um montante de 1.360, somando os dois, né? Então o valor recebido aqui no final será de 1.360, alternativa correta, item A. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Um capital de 7.500 foi aplicado em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Qual será o saldo dessa aplicação após 6 meses? Quando ele falar saldo, quer dizer que você tem que calcular o seu montante também, tá certo? Eu vou ter que calcular o montante no final, porque quer saber o saldo, quer saber o total, e o saldo, né, vai ser esse total. Então, eu vou ter quanto no final dessa aplicação, né? Qual vai ser o valor final dessa aplicação?
Novamente, para saber o montante, eu tenho que calcular primeiramente o juros. Então, nós vamos fazer semelhante à questão anterior. Calcularemos o montante, mas primeiro calcularemos o juro. E aí eu vou tirar os dados, né? O capital, 7.500, que é o valor aplicado. A taxa, 5% ao mês. E o tempo, 6 meses. Como taxa e tempo já estão na mesma unidade, eu não preciso transformar nada aqui. Só aplica diretamente na fórmula do juro, né? Substituindo aqui na fórmula. J sobre 100 e substituindo. O C, 7.500. A taxa, 5. O tempo, 6. Tudo isso sobre 100. Aí, novamente, se você quiser cortar o zero, você pode. No caso aqui, eu fiz a multiplicação direta. 7.500 vezes 5 vezes 100 dá 225.000 sobre 100. Cortando aqui dois zeros ou fazendo a divisão, dá 2.250. Que tem a alternativa, mas ele não quer saber esses juros, ele quer saber o valor total, o valor final. Então, para saber o valor final, novamente eu vou calcular o montante, né? Relembrando, o montante é o capital mais os juros. O capital aqui é de 7.500 e os juros a gente acabou de descobrir que é 2.250. 7.500 mais 2.250 eu vou obter como montante 9.750. Né? Então, o valor final aqui, o saldo final da aplicação será de R$ 9.750. Alternativa correta, item C. Certo? Com isso, nós finalizamos a correção dessa primeira atividade de matemática que aconteceu no dia 11/8. Né? As atividades posteriores contemplam os mesmos assuntos, né, que a gente vai ver na próxima semana. E, no mais, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá ok? Deixo aqui para vocês o slogan do meu canal no YouTube, Matemática Anderson. Vocês que não é inscrito, o que queiram se inscrever, podem acessar no YouTube esse nome, Matemática Anderson, se inscrever no meu canal, dar um apoio, dê dicas, sugestões, fiquem à vontade, tá certo? Até mais, até a próxima atividade.